Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa Igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Desde amanhã preparo uma oferenda e fico, Senhor, à espera do teu sinal. E fico, Senhor, à espera do teu sinal. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 21 de janeiro. Nós vamos então continuando a nossa caminhada com o apóstolo Paulo, trilhando os caminhos de Jesus Cristo em comunidade. Paulo escreve à comunidade de Corinto. Hoje nós vamos meditar a parte final do capítulo 6, os versículos 12 a 20. Vamos então abrir nosso coração, deixar com que a palavra de Deus nos toque, nos oriente, ilumine nosso caminhar. Quem irá proclamar a palavra de Deus para nós hoje será a Irani Rodrigues Calais Luciano, de Rosário da Limeira, Minas Gerais. Vamos então, com atenção, ouvir a palavra de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque foste comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como estamos vendo esta semana, Paulo foi informado a respeito de 3 casos que aconteceram na comunidade de Corinto. O primeiro de um homem que estava convivendo com a mulher de seu pai.
Depois, uma pessoa da comunidade é intimada em juízo por outra pessoa da mesma comunidade. Hoje, Paulo, então, vai alertar a comunidade que tem gente da comunidade frequentando prostitutas e achando que isso é tão normal como tomar um lanche quando sentimos fome ou beber quando temos sede. Esse terceiro caso se refere à prostituição. A esse respeito, os fortes de Corinto gritavam suas palavras de ordem: posso fazer tudo o que quero. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, e Deus destruirá os dois. E com isso defendia a ideia de que frequentar uma prostituta seria como satisfazer a necessidade de alimento e bebida. Para eles, a mulher era um objeto. Os fracos pensavam o contrário. Eles achavam que se deviam evitar tanto a prostituição quanto a relação entre marido e mulher. É bom que um homem se abstenha de mulher. Para eles, a mulher era a fonte de impureza que afastava os homens de Deus. Os fortes defendiam a ideia de que o fato de frequentar a prostituição não atrapalhava nem o relacionamento com Deus, nem o relacionamento com as pessoas da comunidade. O corpo dos outros, no caso de uma prostituta, era algo descartável. Usa-se e joga fora. Os fracos defendiam justamente o contrário. Para que o relacionamento com Deus e com as pessoas da comunidade fosse perfeito, era preciso abster-se de qualquer relação sexual. Paulo concentra a atenção nas palavras de ordem dos fortes. Em parte, ele concorda com eles quando afirmam: posso fazer tudo o que quero. Porém, acrescenta: sim, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me escravize. Concorda em parte com eles quando dizem: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, e Deus destruirá os dois. Porém, ele acrescenta: mas o corpo não é para a imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Portanto, o corpo não está destinado à destruição, e sim à ressurreição. Nem tudo me convém. Não deixarei que nada me escravize. Com essas duas observações, Paulo leva a comunidade a aprofundar a questão. Em primeiro lugar, a relação sexual não é uma função orgânica, como comer e o beber. Se assim fosse, a outra pessoa seria simplesmente um objeto de consumo, algo descartável. Era assim que se pensava em Corinto, e é assim que muita gente pensa e age até os nossos dias. Pior ainda, quando acreditamos que a prostituição é um mal necessário. Em segundo lugar, a união dos corpos supõe uma união maior e mais profunda. Paulo sabe disso, pois recorda uma frase do Gênesis: os dois serão uma só carne. No plano de Deus, a união dos corpos é algo importante e sério. O envolvimento é tão intenso a ponto de os corpos, emoções e sentimentos tornarem as pessoas uma só coisa. É por isso que Paulo pergunta: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela um só corpo? A união dos corpos, portanto, é uma espécie de espelho da harmonia e comunhão que Deus pôs em toda a criação. Várias vezes na Bíblia percebemos que a aliança entre Deus e seu povo é visualizada como a união do esposo, que no caso é Deus, com a sua esposa, o povo, a comunidade. Deus pertence ao povo e o povo pertence a Deus. Paulo tem certeza disso. Portanto, se alguém da comunidade se prostitui, é sinal de que a aliança com Deus está comprometida. É por essa razão que ele dá a seguinte ordem: fujam da imoralidade. Se a comunidade como um todo é esposa de Deus, a prostituição de um de seus membros já é sinal de infidelidade a seu esposo. Paulo não fala somente do corpo enquanto tal. A comunidade é um corpo social. É mediante o corpo que nos relacionamos e nos encarnamos. Se nos relacionamos com justiça, o corpo social será sadio. Se nos relacionamos em base à injustiça, o corpo social acabará pervertido, criando uma sociedade onde uns dominam, exploram e escravizam os outros. A comunidade de Corinto é chamada a ser um corpo social alternativo, ou seja, destinada a criar relacionamentos de justiça e fraternidade entre as pessoas. Caso contrário, acabará copiando e reproduzindo a sociedade injusta
em que vivia antes. Aqui está a razão principal do pensamento de Paulo. O corpo de cada pessoa é parte do corpo de Cristo. E o corpo de todas as pessoas forma o templo do Espírito Santo. Portanto, toda violência contra o próprio corpo ou contra o corpo dos outros é uma mutilação do corpo de Cristo, uma profanação do Espírito que habita em cada um e em todos. É a destruição do corpo social. Paulo conclui seu pensamento recordando o que Jesus realizou com sua morte e ressurreição. Ele pagou por nós o resgate, de modo que lhe pertencemos. Naquele tempo, os poderosos compravam nos mercados da cidade os escravos que iriam pertencer-lhes como propriedade. Paulo afirma que Jesus nos resgatou. Nós lhe pertencemos para sempre, a fim de que nosso corpo seja o lugar em que ele manifesta sua glória. Mas atenção, não basta glorificar a Deus no próprio corpo. É preciso que o corpo social, ou seja, a comunidade, a sociedade inteira, seja lugar da manifestação da glória de Deus. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã de hoje, paz e bem. Que bom, mais uma vez, poder chegar na casa de vocês e partilhando esse momento de reflexão, esse momento de oração. Mais uma vez, Paulo traz uma reflexão muito interessante. As coisas que aconteciam naquela época também acontecem no tempo de hoje. E aí, Frei Gilberto, a sua narrativa, ela nos faz a gente pensar, no projeto de Deus que nós queremos construir. Ele cobra ética da comunidade, que se traduz no testemunho de vida iluminado pelo próprio Evangelho. Então é isso que Paulo estava conversando com as pessoas, ouvindo também aquela realidade vivida ali. Quem é fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes coisas. O próprio Evangelho nos diz isso, E quem é infiel também nas pequenas coisas será infiel nas grandes coisas. E aí, Eliane, tem uma coisa que nos arrepia quando a gente fala: o corpo é sagrado, é morada de Deus. Eu sou muito grato, e certamente você também, a Pastoral da Juventude. Foi aonde nós aprendemos a importância de, quanto jovem, de conhecer o nosso próprio corpo, aprendemos sobre a afetividade, sobre a sexualidade e o respeito e a fidelidade. E o profeta e poeta Zé Vicente vai dizer isso pra gente nessa canção que nós vamos compartilhar com vocês agora. Paz e bem. Companheira, me dá as tuas mãos, eu necessito do amor que tu me dás. Tua presença me anima a lutar, o teu abraço refresca o calor desta jornada em busca do lugar onde seremos uma só nação. Laia, 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 laia. Companheiro, te dou as minhas mãos, te dou meu peito, em mim vem repousar. Vem ser a chama que acende o coração, o meu desejo, a vida que virá. Felicidade enfim vai florescer e Amaremos sobre o nosso chão. Laia, 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 laia. Que vem as lutas, a dor e a solidão, os passos lentos do povo a caminhar. o nosso amor é fonte no jardim. Pra saciar a sede de quem vem, Pra perfumar a estrada de quem vai, pra festejar
do amor. Laia, 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 laia. Chegamos então ao final de mais uma reflexão. Que o Senhor nos conceda de fato nos mantermos livres de todo erro, de todo pecado, conscientes de que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e que somos templos do Espírito Santo. O Espírito habita em nós, por isso devemos buscar sempre o bem. Que o Senhor de bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.